Meus amigos, faz algum tempo que nós não conversamos. Eu venho tratar aqui de um assunto que foi tratado de uma maneira irresponsável pela mídia empresária, a mídia comercial, a mídia dos bancos, a mídia que fabrica consensos, produzindo falsidade em massa, verdadeiras fake news de todas as redes de televisão e grandes jornais, que de tempos em tempos fabricam consensos absolutamente falsos, idiotas, completamente deslocados, descolados da realidade. O exemplo que eu trago a vocês é o de Pasadena, a compra pela Petrobras da refinaria em Houston, Texas. Na verdade, não é uma refinaria, é um complexo de refino de petróleo, inclusive com um canal de navios que recebia navios Panamax de 30 pés de profundidade, localizado numa região importantíssima do ponto de vista logístico e que estava completamente dentro da estratégia de presença, de aumento da presença internacional da Petrobras, que um processo que foi devidamente construído por técnicos sérios que foram lá avaliar o negócio e que ao final teve um desentendimento entre sócios e foi vendida. Foi apresentado para o Brasil como se aquilo fosse um grande esquema de corrupção, uma grande idiotice, a Petrobras comprar uma refinaria nos Estados Unidos. Pois bem, era um negócio correto, sério, do ponto de vista da indústria de petróleo, da estratégia da Petrobras, que era e ainda é, apesar do Temer, apesar do Bolsonaro, ainda é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, apesar do Fernando Henrique Cardoso, que abriu o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Apesar de todos esses falsos brasileiros, a Petrobras ainda é uma grande empresa e trará ao Brasil grandes vitórias e grandes alegrias. Pois o que acontece? O Tribunal de Contas da União chegou a provocar, a impor a indisponibilidade dos bens dos diretores. Eu não falo em nome de todos, mas eu, embora não tenha procuração, faço aqui um registro. O diretor Hildo Sauer, que foi uma das vítimas desta grande esquema de desinformação, é um homem sério, honesto, correto e, na verdade, um dos maiores especialistas em energia que nós temos no Brasil. Deveria ter sido ele e não a Dilma, a ministra de Minas e Energia, e o Brasil talvez estivesse hoje numa outra situação. O Paulo César Ribeiro Lima, Paulão, um dos maiores especialistas em petróleo e minas e energia do Brasil, homem respeitado, fez um artigo, publicou agora esses dias, mostrando que o TCU produziu uma peça de fancaria, uma peça de horror, uma peça que envergonha a administração pública brasileira, com erros grosseiros, premissas falsas, não considerando as verdadeiras margens de refino que a Petrobras teve, não considerando os estoques de petróleo que havia naquele negócio, e levando todos os brasileiros praticamente a achar que havia uma grande corrupção e um erro estratégico, uma loucura em comprar a Pasadena, que teria sido um péssimo negócio. Pois agora o Paulão mostra, trazendo a valores presentes de 2006, que foi um negócio normal e era um bom negócio. Depois houve um desentendimento entre os sócios. E, para que não sobre dúvida, a Exxon, ou a Chevron, terminou de comprar Pasadena por um valor superior a 2 bilhões, que é exatamente o valor, ainda superior, o valor trazendo a valor 2006, dá 2 bilhões e 800 milhões. Foi comprado à época por 1 bilhão e 800 milhões pela Petrobras. E hoje a Chevron comprou por um pouco mais de 2 bilhões. O que mostra que não é uma velharia, uma coisa de ferro velho que a Petrobras, por corrupção, não. É um complexo de refino nos Estados Unidos, que antes era da empresa belga Astra e depois foi comprada pela Petrobras, o que é absolutamente normal dentro da estratégia de uma empresa com presença mundial como a Petrobras. Fica aqui o registro ao Hildo Sauer, que saiba que há brasileiros como eu e tantos outros que têm a sua biografia em alta consideração, e agradecer a esse herói brasileiro, Paulo César Ribeiro Lima, por ter a coragem de trazer esse assunto à tona e desvendar a malandragem, a picaretagem que foi feita por todos esses
brasileiros de fancaria, esses fake brasileiros que entraram na onda desse estadunidense implantado, infiltrado no Brasil, que se chama Sérgio Moro. E a Rede Globo Televisão, que é sua madrinha.